pastor Wellington, temos sido sim cuidados por vocês e amados por vocês, e isso vale muito. Então, em cada abraço, em cada cheiro, que é uma característica dessa igreja, em cada cheiro a gente está sentindo o calor e o amor de Deus. E uma das coisas que me chama a atenção nessa igreja é a sua espontaneidade, o quanto essa igreja é espontânea, o quanto ela sabe aquietar e sabe mexer, e sabe bagunçar e sabe parar de bagunçar. Essa liberdade, essa espontaneidade que marca os cultos dessa igreja, que marca a maneira como vocês contam a história, que marca a maneira como vocês louvam, a alegria do coro aqui, cantando os louvores. Tinha uma irmãzinha ali que não parava, ela ficava pulando o tempo todo, e é muito bonito ver isso. A alegria que a gente percebe que não é uma alegria produzida, é uma alegria que vem do fundo do coração. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, que vocês preservem isso sempre. Eu acho que a alegria, um dos valores da nossa igreja lá é a alegria, porque nós entendemos a alegria como um resultado da vida com Cristo. Sabe aqueles crentes que você olha assim, ele é triste? Ele diz, quem é Jesus na tua vida, cara? Tu tá triste, é triste. Jesus deve produzir essa alegria na vida da gente. A alegria é um valor cristão, e que nós possamos, é um fruto do Espírito, que nós possamos estar vivendo isso. E vocês vivem isso aqui com muita sinceridade, com muita verdade, e eu louvo a Deus por isso. Vamos orar mais uma vez? Queria que você baixasse sua cabeça e fazer mais uma vez como nós temos feito sempre aqui. Deus já falou conosco hoje, através de músicas, através da história, através daquela irmãzinha ali, tirando aquele pano daquela placa. Deus falou com a gente hoje aqui já de muitas formas e de muitas maneiras. E eu queria que você se colocasse como um ouvinte agora, atento para o que o Senhor vai continuar falando. E dizer, Deus, fala comigo. Me ajuda a entender o que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos o que fazemos? Eu tenho compreendido essa ser uma das perguntas que nós precisamos fazer todos os dias ao nosso coração. Porque mais importante para Deus do que aquilo que nós fazemos é o porquê nós estamos fazendo. Por que nos reunimos aqui? Por que cantamos no coral? Por que fazemos obra social? Por que lemos a palavra? Por que falamos de Jesus? Por que temos feito o que temos feito? Quais são os nossos motivos? Quais são as nossas intenções? De onde vem e qual é a causa da nossa vida cristã? Se oramos, se abraçamos, se beijamos, se perdoamos, se pedimos perdão, se pregamos. Meus irmãos, é muito fácil nós perdermos o foco do motivo pelo qual devemos fazer o que fazemos. Perdemos o foco fácil. Por isso procuro o tempo todo me questionar como pastor, como cristão, como pai, como esposo, por que eu tenho feito o que tenho feito. Tem um salmo, Salmo 139, que termina dizendo, nos seus 2 últimos versículos, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece
os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista aqui está dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me. Ai, irmãos, como isso é difícil dizer para Deus. Prova-me, ó Deus, para saber de onde, de fato, e quais são os motivos das obras que tenho produzido. Se tenho produzido, por que tenho feito o que tenho feito? E essa parece ser uma questão muito importante no que se trata do Evangelho. E aí eu vou falar como o irmão da minha igreja diz: pastor, vamos bater um papo reto aqui. E vamos para um papo reto. Se o que temos feito não é por amor, isso é qualquer coisa menos Evangelho do Senhor Jesus, Reino de Deus. Se o que temos feito não é por amor, é qualquer coisa menos vida cristã. O que você tem feito? Você tem feito por quê? Dizer: pastor, mas o senhor está sendo muito radical, o senhor começou tão bonzinho. Deixa eu ler com vocês, porque se isso aqui ficar no nosso coração, vale tudo. 1 Coríntios, capítulo 13. Ah, mas todo mundo conhece esse texto, eu sei, mas toda vida que eu leio, eu estremeço. O que é que isso tem a ver com o corpo? Tudo. Paulo vem falando sobre o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, ele está falando de quê? Do corpo de Cristo. 1 Coríntios 13, ele não abriu um parênteses para falar de outra coisa, não. 1 Coríntios 14, ele vai falar de quê? De dom de profecia, de dons de línguas, de buscar o dom do amor. Ele para aqui, ele não está simplesmente mudando de assunto. Ele está falando para uma igreja extremamente ativista, em pessoas que tinham todos os dons. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, era manifestação de dons espirituais por tudo que era lado. Era gente com dom de profecia, gente com dom de cura, gente com dom de línguas, gente com dom de interpretação de línguas, uma igreja operante. Imagina aquela igreja que todo culto que desse era cheio, que tudo que ela fizesse o povo ia, uma igreja operante. E Paulo para no meio de tudo isso, de todas essas operações, e ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Percebe, irmãos? Ele está falando de quê aqui nesse texto? Ele está falando de línguas, de homens e de anjos, está falando de mistérios. É que você tem todos os mistérios no meio desse povo. Se não tiver amor, será como o som que não faz o Adam. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse uma fé de que transportasse os montes, sem amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, e que eu pegasse todo o dinheiro que eu tenho, e eu desse para os pobres,
Isso parece evangelho, não parece? Se não tivesse amor. E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Percebe, irmãos? Nada sem amor deve ser algo que nós devemos perseguir como igreja. E tudo com amor. Que o amor seja a nossa mola, que ele seja o nosso combustível, que o amor seja o nosso motivo, que seja o nosso alvo, que seja pelo que lutamos. Agora, não existe amor, entendimento de amor verdadeiro, sem o entendimento da graça. Porque a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí sabe qual é o problema? É que nós temos um coração muito religioso. Nosso coração é muito religioso. E a gente meio que foi condicionado a não acreditar que é só a graça. A entender que nós precisamos fazer merecer, e nisso nós estamos invalidando a cruz. A religião trabalha com troca de favores. O evangelho da graça não. Quando nós tentamos merecer o amor, merecer a salvação, vocês acham que Deus ia mandar o seu único filho para morrer naquela cruz, se você tivesse como pagar o seu pecado? Ele mandou o seu filho para morrer naquela cruz porque nós não temos como pagar. E qualquer tentativa nossa de pagar os nossos pecados é profanar a cruz, é não crer na cruz. Se amamos, vamos amar porque compreendemos o amor. A graça que é o amor imerecido. O amor que insiste em me amar, mesmo quando ele teria todos os motivos para deixar de amar. É um amor que não se justifica na natureza da coisa amada, mas ele se justifica em sua própria natureza. A graça é representada naquele homem pregado naquela cruz, o seu sangue pingando e sujando, pintando de vermelha a suja terra. Essa graça que eu não entendo, essa graça que me condena e que por me condenar me salva. Trabalhamos com troca de favor. Nós somos treinados desde pequenininho, através da nossa educação, através da nossa religiosidade, de que nós temos que fazer para merecer. A gente chega a dizer que se for de graça, desconfie. Desconfie, porque de graça, que ninguém dá nada de graça para ninguém. Que ninguém dá nada de graça para ninguém. Ah, isso aqui quanto é? Não é de graça. Papai, é de graça mesmo? É. E presta. Nós estamos condicionados a fazer para receber. E às vezes, se nós não sondarmos nosso coração diariamente, nós estamos estabelecendo uma relação de barganha com Deus, troca de favor com Deus. Aí em Romanos, Paulo vai dizer: quem primeiro deu a Ele para que possa dele receber? Ninguém. Se damos alguma coisa a Deus, é porque Ele nos deu primeiro. Se você dá a sua oferta, é porque Ele te deu primeiro. Não há nada que você dê a Deus primeiro para que Ele responda a isso, para te dar alguma coisa. Sempre estamos respondendo ao amor. A religião, a religiosidade, é quando nós fazemos para recebermos. O Evangelho significa entender o quanto eu recebi, e por isso eu faço. A minha ação é resultado do que eu recebi.
Se você tem feito qualquer coisa que seja para receber, você não está fazendo por amor. Você está fazendo para receber. Se nós temos feito alguma coisa porque recebemos, é o amor de Cristo que nos constrange e que nos ensina a amar de verdade. A religião trabalha com culpa, com medo, com mérito. E o amor de Deus nos mostra que não há mais culpa, que não há por que ter medo, não há por que ter medo, porque o amor perfeito, ele lança fora todo medo. A graça nos mostra que não há mérito, e que se há algum mérito, alguma glória, essa glória seja dada a Jesus. A graça é a desgraça da religião, e a religião é a desgraça da graça, no sentido que ela torna a graça, invalida a graça. No momento em que eu trabalho com troca de favor, que eu trabalho com meritocracia, que eu trabalho com relação de medo, de culpa, de compensação, não somos nós tentando chegar até Deus, não somos nós nos religando ao Criador. É o Criador estabelecendo este religare. É o Criador restabelecendo esta ligação através do seu amor por nós. Nisto consiste o amor. 1 João 3,16. Os dois João 3,16 para mim resume tudo que a gente tem que viver na vida da gente. O João 3,16 que a gente já conhece, Deus amou muito de tal maneira, papá. 1 João 3,16. Nisto consiste o amor. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Tudo o que fazemos é uma resposta àquilo que Deus fez por nós. Não é para merecer nada, não é para pagar nada. Há quem diga assim, que você é tão orgulhoso, que diz: Jesus morreu por mim na cruz e agora eu tenho que pagar isso. Não! Você continua pensando com a mente religiosa. Jesus morreu na cruz por você por amor. Receba este amor e veja a sua vida sendo transformada e atingindo muitas vidas e abençoando muitas vidas. A religião, ela não pode entender a graça, porque a graça não foi feita para a religião, a graça foi feita para salvar o homem. Por isso não entendemos. E como nós somos religiosos, irmãos, o povo brasileiro é um povo muito religioso. Nós nos apegamos muito facilmente a entendimentos de troca, de barganha, de buscar posição, de buscar mérito. E ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, que você venda tudo que você tem para construir um orfanato, se não for por amor, nada disso lhe será aproveitado. E aí, se é eu e você como um só corpo, servindo o reino de Deus, isso precisa ser feito por amor. E só há um jeito de amarmos, é encontrando o amor. Porque ninguém pode dar aquilo que não recebeu. E é por isso que muitas pessoas não conseguem amar, porque elas não foram amadas na sua infância, não foram amadas pelo seu pai e sua mãe, foram rejeitadas no relacionamento de namoro, foram rejeitadas no casamento. Elas não sabem o que é ser amado. E como que essa pessoa pode amar? Não pode. Ela só vai bater, ela só vai machucar, ela só vai agredir, ela só vai se fechar. Mas tendo um encontro com o amor, nós podemos amar. Compreendendo o quanto Deus nos ama,
Nós podemos sim resetar o nosso coração, ou melhor do que isso, ver Deus ir mexendo com o nosso coração a partir de uma nova história que Ele vai construindo conosco. Deus preenchendo buracos dentro do nosso peito, restabelecendo capacidades humanas perdidas por causa do pecado. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e se Deus é amor, há muito de amor dentro de nós. Mas o pecado mexeu nisso tudo, quebrou tudo isso. E a gente só parece que é motivado quando tem que receber alguma coisa. Ou se amamos, e depois mostramos a conta. Mandamos a fatura. Porque afinal de contas você fez isso, e o outro não fez isso por você. Que façamos por amor. E que o nosso coração, irmãos, ele seja um coração de carne, que tenta virar de pedra o tempo todo. E que a gente precisa estar o tempo todo olhando para a cruz. Irmãos, se nós tirarmos os nossos olhos da cruz, nós perdemos o foco do que estamos vivendo e do que estamos fazendo. Eu deixo essa palavra hoje à noite aqui como uma palavra em desafiar esta igreja. E quando eu falo igreja, são essas pessoas a todos os dias se quebrantarem diante de Deus, fazendo a oração que diz: sonda-me, ó Pai, conhece o meu coração, prova-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque eu não quero viver um cristianismo sem amor. Eu não quero estar fazendo coisas para buscar posição, reconhecimento. Eu não quero fazer coisas para que assim o Senhor me abençoe. Eu quero entender o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é belo, o quanto o Senhor é amor. E que tudo que eu venha fazer, Senhor, seja uma resposta. Seja uma resposta. Porque somos nós que respondemos a Deus, não é Deus que responde a nós. Seja uma resposta a quem o Senhor é e a tudo que o Senhor tem feito, principalmente a salvação que o Senhor derramou sobre nós naquela cruz. Existem duas maneiras de nos afastarmos de Deus: uma é pela rebelião e a outra é pela religião. Olhamos para a história do filho pródigo. Qual dos dois estavam mais distantes? O rebelde ou o que estava na casa do pai, mas com uma mente religiosa, com uma religiosidade marcando sua história? Porque quando o filho voltou, ele disse: olha para isso, eu estou aqui o tempo todo fazendo tudo certinho, e o senhor nunca uma fatura, matou nada para fazer uma fatura, nunca matou uma galinha para fazer um caldo de galinha caipira para mim. E o que é que o pai disse para o filho? Filho, meu filho, tudo o que é meu é teu. O que é que o pai está ensinando para aquele filho mais velho, tão perdido quanto o mais moço? A graça. Se você tem feito tudo isso, para ter isso, eu digo para você que você não precisa. Tudo isso aqui é teu, porque você é meu filho. Você está fazendo as coisas pelo motivo errado, e é por isso que quando o pecador volta, você fica com raiva, porque você tem servido a minha casa, dentro da minha casa, mas por motivos errados. Tudo o que é meu é teu. Isso é graça, isso é filiação, isso é ser herdeiro com Cristo de todas as promessas, de tudo que Deus tem para derramar sobre nossas vidas. E que o nosso coração, ele seja um coração de filho, que sabe que tudo que é do Pai é nosso, e que se Ele tem derramado sobre nós, Ele tem derramado sobre sua graça, a partir da sua graça. O tempo todo, coral, quando for cantar, faça isso por amor. Vigie o coração de vocês, o pessoal que está no som, que está aqui na multimídia.
quando você estiver ajudando seu vizinho, sendo pastor lá da sua cidade, da sua rua, que não façamos nada para levantar nenhuma bandeira de igreja qualquer que seja, de grupo pequeno qualquer que seja, de organização qualquer que seja, porque isso tudo são meios. O fim é glorificar o nome do nosso Deus, e o início é o amor do Pai por nós revelado na cruz. Esse é o início e esse é o fim. O motivo é o que Deus fez por nós, é o amor de Deus por nós. A finalidade é glorificar o nome do nosso Deus por isso. Que tudo que venhamos a fazer seja feito por amor. Ainda nesse capítulo, no versículo 11, se eu não me engano, de 1 Coríntios 13, ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu andava como menino. Mas logo que me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Paulo está mostrando que a maturidade está na compreensão do amor. E que viver troca de favor, viver argumentos de medo, de culpa, de compensação, de meritocracia, é meninice. De que a verdadeira maturidade está em compreender o amor de Deus. Por isso ele ora, que suplica a igreja de Éfeso, suplica a Deus pela igreja de Éfeso. Eu oro de joelhos diante do Pai, para que vocês possam compreender a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que cresçamos em compreender o amor de Deus e de fazer este amor a base de toda a nossa vida cristã. O resto é resto. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume toda a lei e os profetas. Por isso Agostinho, e depois Lutero vai usar essa frase, ele diz: amem a Deus e façam o que vocês quiserem. Isso parece libertino, mas isso é transformador. Porque se amamos de fato o nosso Deus, e só há um jeito de amar Deus, que é olhando para o amor dele por nós. Se amamos de fato o nosso Deus, o nosso coração, ele entrará em sintonia com o coração de Deus. Ame a Deus e faça o que você quiser, porque Deus há de operar em nós tanto querer quanto efetuar, para a glória dele. Amém, irmãos? Glorificado seja o nosso Deus, e que a caminhada desta igreja seja uma caminhada marcada pelo amor. Jesus chega a dizer sobre os seus discípulos, ele diz: vocês serão conhecidos, vocês serão conhecidos, e as pessoas saberão que vocês são meus discípulos. Por causa de quê? Do amor. Vocês serão conhecidos, e todos saberão que vocês são meus discípulos por causa do amor. Que o Espírito Santo de Deus faça essa obra que Ele tem a fazer no nosso meio. Que Deus abençoe essa igreja, minha vida, a vida de cada um de nós, e que sejamos mensageiros deste amor que Deus tem por nós. Eu queria passar para o pastor Wellington fazer essa oração, conduzir esse momento final. Tem, acho que 5 anos que a gente não se encontra. 5 anos ou mais. Não tivemos um bate-papo esse tempo. Mas qual foi seu período de oração segunda-feira, Marluce? Quem estava na oração segunda-feira? Marluce disse assim: eu quero pedir oração para que tudo que vai acontecer essa semana aconteça por amor. Passamos a semana toda orando por isso. Quarta-feira tivemos culto, e eu preguei em 1 Coríntios 10, 31. Seja o comer, seja o beber, tudo seja feito para... E eu disse:
que quando a gente está envolvido em muita coisa, a tendência é que a gente se bata, faísca sai, as vaidades, o diabo também está participando, querendo atrapalhar, né, Ken? E nós oramos de novo. E a palavra dessa noite é religiosidade. Religião é a desgraça da graça. E a graça é a desgraça da religião. Eu creio que Deus ouviu nossa oração. Eu quero agradecer a cada irmão. Um aniversário não se constrói de uma igreja, de uma comunidade em 2 dias. Agradecer a cada pessoa que noticiou, divulgou em Facebook, que contribuiu, que varreu, que fez bolo, que cozinhou, que arrumou. É tanta coisa pequena para fazer, tanta coisa. E não acaba hoje. Porque ontem nós estávamos com a nossa mãe aqui. E a nossa mãe tem 98 anos. Daqui a 2 anos, a mãe da Igreja do Pinheiro completa 100 anos. Olha, 100 anos. A cidade de Maceió fez 200. A primeira igreja esse ano faz 130. Louvado seja Deus por cada irmão. Você que está contribuindo com R$10, o carnezinho. A gente estava brincando, né, César? Os carnezinhos de 10 têm uma procura fantástica. Mas aí a gente ainda tem 30 carnês de R$100. Quem se habilita? Mas a gente vai fazer mais de 10. Mas se você quiser pegar um de 100... Me arruma uma palavra na língua portuguesa para a gente, num momento desse, concluir. Obrigado. O problema é que a palavra é tão pobre diante da necessidade de dizer tanta coisa, mas é a palavra que a gente tem. Olha, Luzia, ver você de luvas. Com as mãos todas machucadas e os pés mergulhada de cabeça. E exatamente essa semana, na oração, o versículo que caiu para a Luzia ler foi: a minha graça te basta. O nome disso? Gratidão por tudo que Deus já fez na minha vida. E se inverte a lógica religiosa. Queria que você só segurasse na mão da pessoa que está do seu lado e fizesse essa oração comigo. O pastor pediu para tu fazer essa oração. Eu agora vou pedir uma coisa. Eu queria que você fosse sentar lá do lado da Aninha, do Tiago e do Davi, que é onde você tem encontrado força para seguir esse ministério. E vocês 4 vão ficar no nosso coração, viu? Eu disse aqui sexta-feira que já vejo o pastor Edelbrando pregando na igreja Betel. O pessoal da Betel ficou impactado com a vida dele. Tenho certeza que em breve tempo o pastor estará pregando na igreja do Farol, que ontem conheceu esse jovem pregador. Mas obrigado, principalmente pela sua amizade. Eu queria que você orasse comigo assim, olha. Eu queria ter. Vamos fazer essa oração? Aleluia. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter.
meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor. Uma das coisas que Deus tem falado no meu coração é responder rapidamente a um desafio, Elô. E eu estava com tanta vergonha de mim sentado ali, porque todo mundo me conhece como um marido apaixonado, que faz declarações, que ama tanto ódio. Irmãos, eu não sei amar. Vocês não imaginam as faturas que eu cobro de ódio. Vocês não imaginam como eu atormento a vida de ódio a cada viagem que ela faz. Vocês não imaginam como ultimamente eu tenho atormentado minhas filhas, porque eu não sei ser pai. Eu não tive referência de amor dentro de casa na idade delas, e às vezes a relação fica tensa, difícil. E eu queria pedir perdão, minha filha. A gente se parece tanto, tanto. Eu não fui amado nessa idade, e eu não sei amar direito. E aí a gente se bate, se fere. Esses dias eu cheguei em casa tão chato, e a minha filha disse: a gente hoje só queria ser tratado como você estava tratando o pessoal lá na igreja, no culto. Aonde uma pessoa pode parar assim? Não é sensacionalismo, eu não estou fazendo apelo para você, porque a palavra precisa ter uma resposta. Pedir perdão, desculpe. Às vezes eu fecho o meu coração porque eu tenho medo de abandono. Eu passei por muitos abandonos, perdas, mortes, mas eu ainda vou amar você como você merece ser amada. E eu quero amar, minha filha, você e sua irmã como vocês merecem ser. Eu só não fui, e eu não sei, mas eu creio nesse Deus, pastor Edelbrando, que me amou e que não me cobra nada. Essa talvez seja a nossa última palavra da noite. A pregação dessa noite é um desafio pequeno, mas esses desafios pequenos são terríveis, irmãos. São terríveis. Que essa seja a nossa marca dos 45 anos. Amar de graça, sem cobrar nada. Eu cobro pra caramba. Eu sou daqueles irmãos que passo na cara lá em casa. Mas naquele dia eu deixei de viajar, naquele outro dia eu fiz isso, e você esqueceu, e você não me disse, e você não me deu. O nome disso é amor? Não, é vício, é qualquer coisa, mas não é o amor ágape. Pode ser o eros, mas não é o ágape. Mas eu vou lhe amar com aquele primeiro amor lá de trás que Deus me colocou no coração. Porque uma hora o menino tem que deixar de ser menino, né? O pai tem que deixar de ser um pai menino e se tornar um pai homem. Sei lá. Queria que você viesse cantar comigo, por favor, filha. Eu queria que você continuasse segurando na mão da pessoa do seu lado, em nome de Jesus. Mas eu não posso, irmãos,
Eu não quero carregar a máscara de hipócrita. Que se tem que começar, que comece por mim. Que se tem que confessar, que eu seja o primeiro. Em nome de Jesus. Eu quero aprender a amar assim, como você pregou. Em nome de Jesus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu amor, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Convidar o coral para subir. E que a nossa oração seja uma oração de atitude, em nome de Jesus. Não precisa fazer cena, mas você pode fazer isso ainda hoje à noite, no nome de Jesus. Nós vamos ouvir o coro, e com o coro a gente se despede dessa noite. Quero agradecer o pessoal da intercessão. Pouquinhos. Mas amanhã, 7 da noite, a gente vai estar orando de novo. Até sexta-feira. É a última semana do mês. E encerra essa primeira jornada do ano. Aí a gente só volta a orar todo dia, na última de abril e última de maio, até os novos 45 dias de oração, preparando o acampamento da igreja. Mas sábado, Vando, sábado eu vou chegar aqui com muita satisfação. Eu creio que eu e Odja, né, meu amor? Essa igreja vai chegar aqui com muita alegria, irmãos. Irmãos, quem está feliz pela ordenação de Vando aí? Nós estamos muito felizes, Wanda, e Beta, e Laura, e Lucas, e congregação. E vai ser uma noite linda, em nome de Jesus. Após o coral, você dá um beijo, dá um abraço, dá um cheiro. E vai ser com esse cheiro, com esse beijo, com esse abraço que a gente encerra essa noite. Mas as comemorações continuam. Aí aqui fora tem cantina, tem a cerola ungida para você lanchar em nome de Jesus. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe.